Fala galera, tudo bom? Bom, aqui é o Maicon. Eu sou tímido pra caramba, então por favor, pessoal, relevem muita coisa no vídeo, e vocês vão ver que eu vou falar relevem pra caramba. Eu ainda estou aprendendo a desenhar, então realmente vocês vão ver desenhos maravilhosos, mas enfim, aquela solicitação carinhosa, foquem na história. Vai ser bem melhor tentar curtir a história, se você gostar, e eu vou ficar muito feliz com isso, do que propriamente na qualidade dos desenhos, porque eu de fato ainda estou aprendendo a desenhar. Armurai Magi, então o primeiro personagem dessa sequência de vídeos. É, ela apareceu pela primeira vez no episódio 12 e aí já começa com relevem, desculpem a qualidade do desenho. Essa foi a primeira vez que a personagem apareceu e eu ainda bom, eu ainda estou aprendendo a desenhar. Então a concepção inicial da personagem Magi, ela é uma Armurai, ou seja, não é um ser humano, ela é um ser criado a partir de almas humanas. A principal característica é a presença de uma máscara, o que seria uma tiara ali na cabeça, mas basicamente não é que ela use uma tiara, não, a tiara já é parte integrante do corpo dela, e assim como ela também não tem cabelo. As samurais na história, elas são formadas a partir de almas e corpos humanos. Então é um pouco de magia nessa parte da história. E o corpo dela é realmente. Ali não é cabelo, é como se fosse uma couraça. E aí tem uma tiara que não é uma tiara que ela comprou no shopping. Não, também já faz parte integrante também dela. As roupas que aí no caso ela escolhe, tudo normal, e por isso que no desenho da capa, até da chamada do vídeo, está muito melhor desenhado. Porque no início que eu imaginava seria ela como sendo uma personagem de porte pequeno, sem rosto, é uma máscara, luvas e roupa parecendo um terninho. Só que na época eu não consegui desenhar muito bem um terninho, uma coisa mais social, mas o conceito inicial, o esboço inicial está aí. Tanto que embaixo tem o Nori, um dos protagonistas da história, com a mão na cabeça, desesperado, do tipo, não apresente o desenho tão simples assim, melhora, refaz. Eu ainda estou tentando arrumar aquele tempo especial para poder refazer os desenhos. Mas esse é o conceito inicial da Armurai Magi. É um ser que basicamente já apresenta ali manipulando cartas. E aí foi o que eu falei, não se preocupem, que a tendência do desenho é melhorar, tá? Esse desenho aqui foi um desenho lá dos episódios iniciais, episódios barra capítulos. Se uma época eu não estava sabendo muito bem como nomear, se eu iria chamar de episódios, se eu iria chamar de capítulos. No final, acho que talvez seja a melhor parte seria mesmo capítulos, ao invés de episódios. Mas essa é uma outra Murai que, com o passar do tempo, à medida que eu estou aprendendo a desenhar, saiu desses traços iniciais daqui, dessa concepção artística, para esse aqui está muito melhor. Cá entre nós, em alguns momentos vocês vão me ver babando um pouquinho com relação a alguns desenhos, mas note aí que é toda uma evolução de esforço na melhora do desenho, que nossa, quando eu vejo os personagens, o nível atual do que eu desenhava no início, nossa, eu fico assim, caramba, poxa, dá gosto de ver o personagem do jeito como tá. Mas eu não vou falar muito dessa Armorai aqui em específico, porque senão eu vou acabar levando um tempo maior e falando um pouco sobre a magia. Mas, continuando então, no episódio, quando ela apareceu, o bicho tava pegando. Tinha a luta de Mankara e Canino versus a Armurai Raposa de Prata, que aqui de novo também, por ela ser uma Armurai, ela não é um ser humano. Então, essa máscara não é uma mulher usando máscara. A máscara é parte do corpo dela. O prata vem pelo cabelo dela, que é totalmente prata, a mão também é prata, e a pele dela é literalmente branca como um cadáver. Então, assim,
A raposa de prata é justamente conhecida pelo cabelo cor de prata. Embaixo, aí então essa era uma primeira luta que estava acontecendo. Mancari Canino versus a Raposa de Prata, a Armurai Raposa de Prata. E no outro lado tinha a luta das outras duas samurais, a Armurai Tuque na segunda forma e a Armurai Ron levando uma surra de vara verde do Maicon, aqui embaixo, que aí era uma segunda luta que estava rolando. A magia não estava no meio dessa pancadaria toda, ela estava de longe, só observando. E aí, na época, eu pensei assim: poxa, como é que seria maneiro, como é que seria sensacional se eu colocasse essa personagem com a lua de fundo. E aí, você tendo assim uma personagem de tamanho porte pequeno, com uma máscara, aquele semblante todo misterioso, e a lua ao fundo, em cima dos edifícios. Bom, vocês observem que a tentativa de expressar essa ideia, ela está aí. O conceito artístico, ele ainda está muito simples. Na época ainda tá, eu ainda estou aprendendo a desenhar, mas espero assim que ao ver essa imagem vocês consigam sentir essa magia assim de mistério, de algo de suspense no ar, e tipo uma figura mística que está pairando sobre um edifício e com a lua ao fundo. Poético agora. Mas, continuando, a luta estava acontecendo. Não pensem vocês que, apesar de ter Mancari e Canino 2 contra um e a Raposa de Prata estava em desvantagem, não, pelo contrário, os dois marmanjos estavam levando uma coça. E num segundo momento a magia ela passa um pouco de espectadora e vai ali para o campo de batalha, já tudo destruído, os prédios destruídos, Mancari e Canino desesperado com relações civis que poderiam estar ali nos escombros, e ela está meio ali já de perto, observando, sem interferir na luta, e aí mostrando também que ela tem habilidades psíquicas de ocultação. Ela consegue ocultar a presença dela, consegue ocultar a presença dela até inclusive com relação à Raposa de Prata. Então ela estava ali, primeiro observando de longe, depois ela foi observar mais de perto, até para escutar um pouco mais o que o Canino estava falando, ficar ali, sondar mais um pouco quem que era esse novo personagem, porque a magia ela é uma armurai antiga. Na história tem a questão das guerras astrais, então não abordo isso ali na história em Son On, mas todo o desenrolar da história houve uma guerra astral há muito tempo, 10 armurais foram construídas, Magi e Raposa de Prata são armurais antigas. E Maiko e Mankara, eles participaram dessa primeira guerra astral, só que Canino não. O Caninão, ele chegou recente na história, ele é de um outro planeta, ele é biogeneticista de outro planeta, a nave dele caiu, o Maiko foi lá, recolheu ele, abrigou ele, mas só que assim, o Caninão já chegou e o pau já meio que já estava comendo. E a Magi não o conhecia, então ela vai ali para perto meio para querer saber, entender quem que é essa nova pessoa. E ela começa a pensar do tipo, nossa, como que evoluíram ao longo do tempo, tanto Maiko quanto Mankara. Muito bem, depois da porradaria toda ter comido lá, depois da briga toda ter rolado entre os seis, Armurais Tuque, Armurai Ron versus Maiko, e Mankara e Canino versus Raposa de Prata, e os dois levaram uma coça. Depois está todo mundo na escola. Maiko e Mankara são professores de uma, como que eu posso dizer, não seria bem escola, faculdade, uma organização educacional que eles criaram. E lógico, o Canino foi gentilmente cooptado para dar aula lá também, já que ele é biogeneticista espacial, a nave dele estava quebrada, não ia ter como voltar para o planeta dele, então Maicon chegou e falou: vem cá dar aula. E aí os três estão lá de boa na mesa conversando, eis que surge Magi. Magi simplesmente aparece do nada dentro da escola, deixa Maicon perplexo porque a escola ela possui várias barreiras de proteção, então ele imagina que tem ou alguma coisa errada com aquela magia, ou tem alguma coisa que ele não está entendendo, porque não era para magia estar ali, e Mancari e Canino simplesmente não enxergam magia como sendo magia.
Eles só veio como ela mesmo descreve na obra, uma linda colegial do ensino médio. Mancada até depois meio que cogita que ela deveria ser uma maga ou ter algum grau ou experiência em magia, mas Michael opta em não mencionar para ele que era a magia que estava ali na frente deles, porque Michael acreditava que magia tinha sido derrotada durante a Guerra Astrais. Quando houve a primeira Guerra Astral, a Batalha Astral, Michael e Mankara eram crianças. Havia também uma outra colega deles, a Carla, e durante a guerra a magia assassinou a Carla. Então Mankara foi lá, destruiu a magia, ele a viu desintegrando na frente. Então Michael meio que ficou sem entender nada como é que a magia, uma Armurai extremamente sanguinária, maléfica, extremamente feroz, estava ali na frente deles, dentro da escola, tranquilo e ainda roubando o chá do Mankara. E o Mankara sem entender nada, sem conseguir perceber que era a Armurai antiga pela qual ele tinha tanto ódio. E aí, explicando um pouquinho do que era a magia antigamente. Cada uma dessas armurais, elas são formadas por almas e corpos de pessoas. Então, na Primeira Guerra Astral, havia, como que eu posso dizer, um grande feiticeiro que morreu, faleceu, e depois começou a cooptar almas e corpos para criar soldados extremamente fortes e dizer que ele era um ser todo supremo, ultrapoderoso, onipotente, onisciente, e uma dessas criações foi a magia. Então, a magia ela é formada por alma e corpos de humanos envolvidos com magia negra, sortilégio, ilusionismo, todas essas coisas ligadas a tentativas de distorção de realidade, de manipulação. Esse mago, este ser da Primeira Guerra Astral, ele reuniu tudo isso e transformou num único molde, numa única criatura, que é a magia. A magia ela é uma mestre em cartas, ela tem um grande poder de manipulação da realidade. Cada uma das cartas que ela cria, e ela cria qualquer tipo de carta envolvendo elementos de fogo, envolvendo elementos de gelo, envolvendo elementos de água, ou seja, dá para perceber que não é alguém que seja fácil de lutar, porque ela não tem uma só habilidade específica, ela tem várias habilidades. Cada uma das cartas que ela vai manipulando, ela vai conjurando diferentes tipos de feitiços, não há limite para o número de cartas que ela usa, e sem contar que ela é extremamente rápida. Ela é versátil em teletransportes, então para Mankara vencer ela na Primeira Guerra Astral foi literalmente um sacrifício. Ele até relata que o nível de ódio, o nível de raiva dele chegou a tão alto que a neve pegava fogo, os flocos de neve pegavam fogo no ar. Então ele teve que realmente fazer com que a mágica que ele possuía superasse e muito a mágica que a magia possuía. Muito bem, essa é a magia. E ela tem grandes capacidades também telecinéticas, psíquicas. Visto isso, depois lá daquele bate-papo, né, depois do bate-papo na escola, eis que Mankara não percebeu quem era a magia, mas Pincher estava sentindo a presença dela. E nota que, apesar de Pincher saber que tipo, a raposa de prata estava ali presente durante lá a pancadaria que estava rolando entre os seis, ele também sentiu alguém das antigas, uma outra pessoa, que era nada mais nada menos do que a magia, a Armurai antiga magia. Então ela é boa em ocultação, ela conseguiu ocultar a presença dela até inclusive da Armurai Raposa de Prata, que é uma outra Armurai sanguinária, ou seja, ela tem um instinto altamente aguçado, só que não conseguiu ocultar totalmente a presença com relação ao Pincher, que também foi integrante lá das Guerras Astrais. O corpo dele, na verdade, não é um cachorro, ele é um humano que era mago, que morreu e aí habitou os reinos infernais, começou a se desenvolver por lá também, virando um grande feiticeiro
das artes ocultas, isso já no outro mundo, mas ele não foi o FDP que fez as samurais, pelo contrário, ele lutou contra elas e, terminadas as guerras astrais, ele passou a viver na Terra, só que aí na forma de cachorro, na forma de um pincher. Não vou dizer que foi uma punição para ele, mas foi algo que foi se acordado no final das guerras astrais, então ele ficou como um pincher na Terra. E aí, a Magi e ele conversando, a Magi relembra um pouco o que foi no passado, Pincher também, e tem-se um rápido vislumbre de quem eram as antigas 10 samurais, as 10 temidas e as 10 temíveis e ferozes samurais, com Raposa de Prata e Magia ali no fundo. As outras também têm-se um rápido vislumbre só do esboço de quem são elas. E aí, eis que Magia revela que há um novo adversário, dessa vez não é alguém que está no outro mundo conjurando a magia que forma as murais, agora é uma feiticeira viva, uma humana viva, pelo menos assim é o que eles presumem, e ela é capaz de realizar essa magia proibida para formar e para criar outras samurais. Só que não é ela a grande vilã, ela não é o grande adversário. Existe alguém por detrás que reuniu as criaturas mais sórdidas civis e as organizou em 5 círculos. Então, o primeiro círculo é comandado pela Milene Mrai, que é a feiticeira que cria as samurais. Então, ela conseguiu, de certa forma, abre aspas, recriar a Raposa de Prata e não recriou a magia. A magia meio que se recriou por conta própria. E aí ela foi gentilmente convidada pela Milene Mrai a compor um novo grupo de samurais. E a Milene Mrai é ela que está criando as novas samurais. Então, o objetivo desse círculo, dos vilões desse círculo é o quê? Coletar almas e coletar corpos, justamente para poder fazer a substância que vai compor o corpo das samurais. Então, a princípio, no total já existem 52 samurais, e aí a grande dúvida foi do tipo, pô, se nas primeiras guerras astrais 10 samurais já deu trabalho, 52, na dedução Mike e Mancaro chegaram à conclusão de que, na certa, eles vão morrer no meio dessa guerra, porque não tem como sobreviver a luta contra 52 samurais. Só que aí são os desenrolar dos próximos episódios. Tuque e Ron são novos samurais, levaram uma coça, uma surra de vara verde, mas também eles caíram numa armadilha, então meio que aí ficou mais fácil. Bom, deixa eu ver o que eu tinha separado depois para falar. E aí, Magi, depois desse rápido bate-papo com o Pincher falando quem são a nova ameaça e tudo mais, o chefão que está por detrás desses 5 círculos, a Magi, ela não sabe quem é, ela não conhece, ela nunca viu, mas depois disso, dentro da Webcomic 1, a Magi meio que desaparece durante um tempo, porque aí o foco começa a ser a luta de Canino, Nori, Utui e Nanquim, lá na Austrália. E aí foi uma coisa que eu tentei fazer durante a obra, que foi fazer assim um paralelo. Na primeira parte, as samurais Tuque e Ron, elas caem numa armadilha preparada por Michael. Então eles tentam fazer uma invasão, só que aí eles caem numa armadilha, numa dimensão armadilha. Num segundo momento, tem-se a invasão de uma cidade lá na Austrália, comandada por outra Armurai, que é a Armurai Grer, e aí Mike e Mancara vão desesperados para lá, e naquela coisa do sobressalto do tipo, opa, tem que chegar lá para salvar rápido as pessoas. Eles que acabam, os dois cometem o erro da precipitação, e aí Mike e Mancara que caem numa armadilha, vão para uma dimensão armadilha. Então tentei fazer essa dualidade aí, colocar no primeiro momento os vilões caindo numa armadilha, e depois os dois mocinhos caindo numa armadilha. E aí, no segundo momento, a luta fica mais focada em Canino, Nanquim, Nori e Utui. E até porque o objetivo era justamente trabalhar mais um pouco dos 4 personagens lutando contra um Soldrin. Soldrin que na prática ele não é
um Armurai. Soldrin, ele é um experimento feito por um Armurai, Grer. E aí é aquela coisa para meio que já abrir a possibilidade do tipo, você tem uma maga que conjura Armurais, que aí seriam armaduras criadas a partir de corpos e almas, só que aí uma dessas armaduras ela é mais estrategista e já está começando a fazer os próprios experimentos dela. Então, assim, o Soldrin, na verdade, ele é um soldado e aí está sendo a luta dele contra Canino, que caiu aqui na Terra, não tem um aspecto de guerreiro, ele até luta, mas o foco dele não é guerra, ele é build geneticista, lutando contra Nankin, que também ele não é guerreiro, ele era chefe dos bibliotecários no planeta dele. O Tui, que era um dos vilões ali no início, mas que morreu e foi ressuscitado, mas não tem uma grande força. E Nori, que é um dos protagonistas, que é de outro planeta, só que nunca treina, nunca estuda, então e literalmente acha que sai batendo em todo mundo. Só que assim, na prática ele está mais perdido do que outra coisa. Só que está evoluindo ao longo das lutas. Então assim, os quatro, juntando os quatro, Canino, Nankin, Nori e o Tui, mesmo assim eles ainda estão levando uma coça do Soldrin, que é um soldado e que já está na segunda transformação dele. Então é um soldado extremamente vaidoso, é uma criatura que se acha magnífica, perfeita e que foi para lá para coletar essas almas. Então, Soldrin não aparece aqui, mas a invasão na Austrália foi justamente planejada por este FDP, esta Armurai FDP, ele que é uma das criações de Millennium, ele não é uma das Armurais antigas, ele é uma Armurai nova, criada pela maga Millennium Rai, e ele que está organizando todo o circo que está acontecendo agora na cidade da Austrália, com a invasão, é ele que comanda o Soldrin, e a outra Armurai, o Dir, está ali literalmente sempre aplaudindo tudo que o Grer faz. Então a magia até falou para o Pincher não vai para lá porque o Grer é uma Armurai que ela realmente tem um certo receio. Ele não é uma das Armurais antigas, mas a magia ela enxerga no Grer como se ele fosse uma reunião de tudo que era mais ruim das outras 10 Armurais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham curtido um pouquinho a história, espero que vocês tenham curtido um pouquinho sobre Armurai e magia. Gente, relevem, eu ainda estou aprendendo a desenhar, eu ainda estou aprendendo a fazer vídeos, a como contar as histórias em vídeos, a divulgar também a webcomic. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, comentem, deem um like, deem aquele like esperto no vídeo, que acho que isso ajuda no algoritmo, ajuda também a divulgar para mais pessoas. Se vocês também enviem esse vídeo, divulguem esse vídeo, relevem a voz desse que vos fala aqui, relevem a qualidade do desenho. Eu espero que vocês tenham curtido a história. Se curtiram, comentem. Para mim vai ser muito bom esse feedback. O objetivo aqui é tornar essa webcomic um anime. E eu espero que o próximo vídeo eu consiga fazer um pouco melhor. Mas no fundo, eu espero que vocês tenham gostado da personagem, tenham gostado um pouquinho da Armurai Magia, tenham gostado um pouquinho da história que está ali por de fundo. A intenção na webcomic Som não é entrar a fundo no que foram as guerras astrais, é só dar um vislumbre. O objetivo é trabalhar muito mais esses personagens, esses novos personagens. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho sobre a Armurai Raposa de Prata. Espero que vocês gostem dela. Um abração!